E aí a gente vai para a análise de impacto. Tá? E aí na análise de impacto a gente percebeu que era muito importante comparar jovens que fizeram pescar com aqueles que não participaram e que são semelhantes em características observáveis. Novamente a gente teve que ir para uma estratégia semelhante ao que a gente usou no caso lá do Camp. A gente fez MQO e fez Propensity Score. Tá? O que a gente usou de variável explicativa? A primeira, se a gente usou como um controle se ele já havia feito o curso de qualificação antes do pescar. Então entrou como um X na minha regressão. Tá? A renda familiar per capita na inscrição, a série cursada no momento da inscrição. Essa informação que era bastante importante porque você está pegando jovens de 16 a 18 anos, tem muitos que se alistam e às vezes pode prejudicar a empregabilidade, porque ele está numa idade de ser convocado ou não para o exército. A gente também perguntou se havia prestado serviço militar, né? Sexo, idade, posição, se ele é filho na família, né? Escolaridade da mãe. Uma DAME de ano, porque a gente tinha 2 turmas do projeto, 2012 e 2013, e a DAME de unidade do projeto Pescar, para cada uma delas aí. Então, esse que a gente tinha de controle para utilizar. Então, na linha de que alguém comentou uma estratégia bem semelhante a essa que a gente acabou tendo que utilizar. Em indicadores, a gente pegou um que vocês não citaram diretamente, mas se o fato de eu ter feito o curso o Pescar, isso pode, por um lado, aumentar a probabilidade de eu fazer um outro curso, que pode ser um curso mais avançado, um curso de qualificação profissional que me dá uma especialidade, né? Ou, por outro lado, também pode fazer, olha, dado que você fez, eu não preciso mais fazer. Então, a gente avaliou um pouco se o fato de ter feito o QP me aumenta a probabilidade ou diminui a probabilidade de fazer um outro curso de qualificação posterior, um outro curso de qualificação em ano posterior ao Pescar. Não dá para, desculpa, ok? para controlar por empresa, colocar talvez um efeito fixo de empresa ou efeito fixo de município, porque vocês tinham 4, né, municípios? Mas eu tenho as dummies dos projetos, eu tenho as dummies de unidade, né? Da empresa, então, é isso? Que são das unidades do projeto. Então, tá tudo já controlado, né? Aí a empregabilidade foi bem o que vocês sugeriram mesmo. Tinha mais coisa, tempo no emprego. E de escolaridade frequenta, se concluiu o fundamental, se concluiu o médio. A gente colocou aqui, prestou o Enem, para tentar pegar um pouco desse interesse de você ingressar, pensar em fazer um ensino superior e se está frequentando o ensino superior. Então, basicamente é isso. Tem algumas coisas que vocês citaram que a gente não usou e algumas coisas que a gente fez que vocês também não citaram, mas normal, né? E aí, para dar conta dessa questão de pensar nos grupos dessa coisa de ter feito num curso de qualificação no mesmo ano do Pescar, a gente montou esses subgrupos aí. Esses nomes, não sei se foram os melhores nomes, mas enfim, é o que acabou a gente chamando, né? Então, esse subgrupo que a gente chama de limpo, quem é o tratamento? É só aquele cara que só fez o Pescar naquele ano, tá? E o controle é aquele cara que não fez nenhum outro curso de qualificação no ano em que se inscreveu para o Pescar, tá? Então, esses estou chamando os limpos, ou seja, estou comparando alguém que só fez o Pescar, do tratamento, contra alguém do controle que não fez nenhum outro curso de qualificação profissional naquele ano, tá? Aí eu vou fazer uma regressão com eles e eu vou controlar pelo fato de ter feito ou não cursos antes, como um X no meu modelo, tá? E os sujos, quem que são? São caras que fizeram no tratamento Pescar e podem ter feito outro curso naquele ano ou não, tá? E o controle, mesma coisa, ele pode ter feito outro curso de qualificação no ano em que se inscreveu para o Pescar ou não. Mas por que você não simplesmente pegou complementar desse, né? Porque daí a amostra ficaria muito pequena. Então, vamos juntar todo mundo e vamos ver se sai algum efeito muito diferenciado. Então, por isso que é meio sujo, porque aqui a gente fica difícil de saber o quanto que vai ser o efeito do Pescar e o quanto que vai ser efeito de outras coisas, mesmo porque nem todo mundo que está aqui necessariamente fez outro curso. E aqui também. Tá? Então, foi mais ou menos essa ideia que a gente teve aí. As técnicas a gente já comentou, o Propensity Score a gente fez por kernel e também fez por Nearest Neighbor. E coloquei aqui também, levei para eles isso, eu falei assim, olha, a ideia, naquela ideia de explicar, olha, a gente faz por diferentes técnicas, porque a gente quer que, se o resultado é robusto, ele tem que sobreviver às diferentes técnicas, né? Senão, você encontra um resultado positivo que te agrada, você joga os outros para baixo do tapete. Então, mostrando um pouco para eles isso, né? Aí aqui dá o resultado
de quando a gente estimou o efeito do tratamento, no caso aqui do MQO. Então, se eu olhar essa primeira coluna, que é o tratamento limpo, controle limpo, esse é o cara assim, só fez pescar, contra não fez nada, condicional naquele monte de coisa X ali, tá? Aí só a única coisa que aparece é esse efeito aqui, um aumento na probabilidade de fazer Enem e uma diminuição na probabilidade de fazer outro curso depois, tá? Aí a gente, se eu comparar esses caras que só fizeram o pescar no tratamento com caras que podem ter feito outras coisas, né? O efeito aqui diminui um pouquinho, aqui fica mais ou menos da mesma magnitude, né? Então, em geral, você vê que, mesmo quando pega esse cara que é o efeito mais misturado, assim, não dá muita diferença em termos das estimações, apesar da amostra ser um pouco diferente, né? Tá vendo aqui, ó, vem de 321 para 279. Então, você vai ver que vai ter uns... Quer dizer, que caras que fizeram pescar em mais alguma coisa nos dois grupos vai dar mais ou menos 40 indivíduos, entendeu? Porque a gente optou em juntar esses caras ao invés de fazer a regressão com 40 caras. Né? E é claro que o peso deles fica menor também na estimação. Né? Aí quando você vai para os outros métodos, aí já uma parte do efeito já some. Ó. Então, o Prestou Enem em dois grupos já só permanece aqui, né? Ó. Permanece aqui, e esse aqui também permanece. Tá? No kernel e no nearest neighbor, praticamente some tudo, só fica nesse grupo aqui e aqui. Tá? Oi. O teu Y ele é binário? Aqui todos eles são binários. Você completou média, exatamente. Aqui no caso, eu não lembro se a gente fez os dois, agora e esse aqui que eu estou reportando é o do Probit ou do MQO. Mas a ideia, quando eu estou colocando MQO, assim, seleção observável, entendeu? Mas acho que foi o Probit, tá? Que eu estou colocando aqui, eu não tenho certeza de bate-pronto para te falar. Tá? Aí você vai... Então, o que a gente vê desse primeiro conjunto de resultados? Você não tem... Parece que tem algum efeito em prestar Enem, mas não é muito robusto as diferentes técnicas, né? Quando você vai para variáveis de trabalho, o resultado de não significância se mantém, tá? Aparece algum efeito aqui em salário, não muito grande. Esse efeito de ser conta própria, vamos dizer assim, que eu estou chamando aqui de autônomo, reflete o que a gente já viu lá na análise descritiva. Só que a hora que você vai mudando as técnicas, os efeitos vão desaparecendo, tá vendo? Então, não é nada muito robusto que vai acontecendo. Então, parece alguma coisa de autônomo, remuneração meio questionável, o resto, nada muito acontece, tá? Então, vocês imaginam indo lá apresentar para eles depois de um ano e não sei quanto de avaliação, enchendo o saco deles, pedindo dado e tudo. Aí estava todo mundo lá, né, para assistir. Então é um trabalho que você tem que fazer com muito cuidado, entendeu? Porque, tá bom, não deu resultado, mas vamos tentar avaliar por que não deu resultado, o que pode ser melhorado para um resultado aparecer, né? Eles tinham muito uma percepção de efeitos do curso bem no curto prazo, assim. Então, eles avaliavam assim, ó, o cara terminou o curso, ele ou continua estudando ou trabalhando quase 100%. Mas eles não tinham essa visão um pouco mais de longo prazo, né? De 1, 2 anos depois do curso, o que acontecia com as pessoas. Então, um pouco que a gente levou para eles. Né? Então, resumindo, né, os resultados não foram robustos, né, as diferentes especificações. Então, até coloquei, parece haver ali uma probabilidade menor de trabalhar como autônomo, né? Uma probabilidade menor de fazer curso de qualificação depois, que também era esperado, e alguma chance maior de prestar Enem. Então, esses seriam os principais efeitos aí, né, que a gente encontra. E no pescar também a gente avaliou socioemocionais, né? E aí a gente olhou em cima do SENA, que alguém sugeriu aí também. E aqui foi interessante porque o que aconteceu? Quando a gente foi conversar com eles a primeira vez, eles falaram assim, a gente está preocupado com a formação humana dos indivíduos, etc. A gente começou esses termos aqui foram termos que eles levantaram para a gente. Olha, a gente quer desenvolver a autoestima dos alunos,
a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de enfrentar incertezas, né? Essa coisa do trabalho, desenvolver o trabalho como uma forma de realização, a vontade de trabalhar. E aí o que a gente procurou fazer foi tentar fazer um espelho dessas características que eles levantavam como importantes de serem desenvolvidas especificamente no projeto do Pescar, com essas dimensões que a gente sabe que são mais gerais, mais amplas, dentro do instrumento que a gente já está avaliando, até para eles terem uma ideia do que mais ou menos a gente estava falando quando a gente está falando das dimensões que são desenvolvidas aqui no SEMI. Então, o autoestima relacionado com a estabilidade emocional, a capacidade de trabalho em equipe, de você ter uma certa amabilidade, você saber parar, ouvir o outro, etc., né? Olhar a posição do outro, né? Abertura ao novo, com essa capacidade de enfrentar uma situação incerta, né? E a vontade de trabalhar, que a gente acaba colocando um pouco tanto como conscienciosidade, como também essa questão do locus de controle, de você ser meio protagonista, né, da tua história, alguma coisa assim, né? Se responsabilizar pelos seus atos, né? Então, acho que isso ajudou também a ficar mais claro para eles porque que era interessante usar o Siena, né? E aí a gente usa, faz a mesma estratégia que a gente fez lá para as variáveis de empregabilidade, usando as socioemocionais. E aqui a gente tem o que a gente faz? A gente vê nas diferentes dimensões os impactos, só que a gente usa, acho que o Daniel comentou com vocês das vinhetas âncora, né? Que são utilizadas para você tentar contornar aqueles problemas de respostas, de padrões de respostas, etc. Então a gente usa algumas das dimensões recodificadas por algumas das vinhetas, né? Então, amabilidade recodificada pela vinheta de amabilidade, conscienciosidade pela sua própria vinheta, estabilidade emocional também, para saber se nesse caso haveria algum efeito que de repente seria diferente em cada caso, né? E aí, na verdade, infelizmente, a gente não encontra grandes diferenças. Na verdade, a gente não encontra um impacto do projeto nessas dimensões, tá? É claro que aqui a gente não tinha nem informação dessas coisas de antes, né, do projeto. Então, se você quiser ser um otimista, você fala assim, olha, os alunos do projeto Pescar, eles eram muito piores, entre aspas, nessas dimensões e o projeto consegue deixar eles iguais ao resto. Mas é um pouco, né, forçar um pouco a barra, fazer uma interpretação desse tipo, né. É a limitação que alguém comentou aí também que os dados vão nos fornecer, né. Aqui quando eu vou para o kernel, aí aparece alguma coisa aqui em conscienciosidade, né? Naquele grupo ali, né? E um pouco em extroversão, né? Mas ele não é muito robusto, tá vendo? Você vai para o nearest neighbor, os efeitos somem, aparecem coisas meio negativas aqui. Então, novamente, a gente não tem um resultado muito robusto a essas diferentes especificações, no caso aqui do Pescar. Então, você fala para mim, olha, tem um grande efeito, né? Provavelmente não, né? Quer dizer, uma outra coisa que a gente poderia falar é o seguinte, olha, de repente, acho que o Daniel também deve ter comentado com vocês da nova versão do Sena, né? Que ela tem uma abrangência, uma possibilidade de capturar mudanças mais de curto prazo, assim, vamos dizer assim, nesses traços de personalidade maior do que teria o Sena 1, né? Então pode ser que o Sena 1 não seja o instrumento mais adequado aqui. Mas como eles dão uma ênfase muito grande, 60% do curso seria nessas dimensões, né? Talvez a gente esperasse alguma diferença um pouco maior aparecendo aí em alguma dessas dimensões de modo consistente, não é o que a gente encontrou. Então, o que eles começaram a levantar, até quando a gente levou isso para mostrar para eles? Olha, será que esse trabalho que a gente está falando aqui, que teoricamente é 60% de formação humana, etc, etc, está sendo feito direitinho em cada uma das unidades? Como que isso efetivamente está sendo trabalhado? Então eles começaram a perceber que era preciso um monitoramento mais de perto dessas atividades. Porque você pega o material deles e analisa, é um material bem feito, é legal. Agora, eles não sabiam a qualidade dessa implantação desse material nas diferentes unidades, lá do Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, só dando alguns exemplos para vocês de como que um não resultado está ajudando eles um pouco a refletir do que fazer, né? Eles também estão pensando já em colocar algum instrumento de socioemocional também no próprio processo de seleção para ajudá-los a esse processo de seleção. Então são elementos que a gente levou para eles aí, tá?
Então, resumindo, o que a gente encontrou? Resultados sobre socioemocionais não robustos, também as diferentes especificações. E a gente depois passou para uma parte de retorno econômico. Mas você fala para mim, você mostrou que praticamente não tem efeito em nada. Então, por que você está fazendo análise de retorno econômico se praticamente não tem impacto? Mas foi para justamente ter alguma ideia, mostrar para eles alguma ideia assim, de alguns cenários do que poderia ser um retorno econômico desse projeto. Deixa eu mostrar que fica mais claro do que eu ficar falando, né? Professor, Oi. não podia ter incluído também a interação entre a dano e tratamento com a variável de idade, quando o aluno entrou no pescar para ver uma certa heterogeneidade. Né? Poderia fazer. Essa interação daria para fazer, sim. O que na prática aconteceu? A gente praticamente não achou efeito robusto em nada. Então, se na média não está dando em nada, será que está dando um super efeito para 18 anos e nenhum efeito para 16, né? Para na média não está dando nada? Pode ser. A gente poderia ter investigado. Não me parece que é muito isso, porque a gente está mostrando aqui um recorte da análise descritiva que a gente fez, né? Mas não tinha nada muito que apareceu na análise descritiva, mesmo quando a gente fazia por idade, que apareceu, olha, tem uma grande diferença entre os dois grupos, né? Então, mas sempre é possível você fazer esse refinamento, né? Então, o que a gente fez foi tentar ilustrar o que seria o equilíbrio financeiro do projeto através de uma simulação, né? Com diferentes cenários de retorno econômico, né? Então, tentou estimar qual seria a TIR do projeto para valores diferentes de benefícios, né? E valores, supondo que o projeto tivesse um determinado impacto, né? A duração do benefício fosse determinada tal, qual que seria a TIR desse projeto? É meio... Então, o que a gente pegou? Assim, vamos supor que a variável-chave para medir benefício fosse salário, já que a gente já está no campo um pouco mais, que é para dar uma ideia, né? Vamos focar em salário. E a gente pegou um dos resultados que a gente tem lá, que não são muito robustos, mas que aparecem lá naquelas tabelas, que em média eles ganhariam, numa das especificações, R$50 a mais por mês, se comparados a alunos que não passaram por o pescar. E fizemos esse exercício para outros valores salariais que também aparecem em algum momento como significativos. Então a gente tem valores de diferença salarial de R$50 a R$175, com duração do benefício de 3, 5 e 10 anos na vida dos indivíduos. E aí, com base nessas informações, a gente também conseguiu informações de custos do projeto Pescar, tanto o custo total quanto o custo por jovem. Esses custos não são os custos completos, né? Isso também foi um aprendizado deles, né? Então, por exemplo, coisas que foram levantadas, por exemplo, aqui isso aqui custa R$11 mil por aluno, em outra unidade custa 2.950. Então, tentar entender melhor por que essas coisas estão acontecendo também é um aprendizado que eles não tinham muito parado para refletir em cima disso, tá? Então, novamente, não é uma coisa que vamos dizer assim, sairia num artigo de avaliação de impacto, mas é importante para a entidade que está fazendo a avaliação, né? E a gente fez algumas simulações de fluxo de caixa, né? Então, se eles ganhassem R$50 por mês, por 12 meses, vezes o número de beneficiados, quanto que isso aqui daria? Daria 136.200, que é o que está entrando aqui, que seria um benefício, né? Se fosse R$80 por mês, R$100 por mês, a gente foi fazendo essas simulações do que seriam do fluxo de caixa dos benefícios, né, do projeto, aqui seriam os custos entrando no ano zero, e a partir desses diferentes fluxos de caixa que a gente tem nas diferentes colunas, a gente fez algumas simulações de taxa interna de retorno para aqueles valores diferentes por mês e para diferentes durações de benefício, para mostrar para eles que em muitos casos, mesmo que tivesse um benefício positivo, o custo é tão alto que teria uma taxa interna de retorno negativa, tá? Então, mesmo que eu tivesse só se eu tivesse num cenário de ter um impacto muito grande por um benefício durando 10 anos, eu teria uma TIR, né, super alta aqui, né? Mas em todos esses outros casos aqui são casos em que estaria compensando. Então, nota que tudo bem, eu falei para ele, não tem um impacto, mas eu também estou falando assim, olha, você tem um problema de custo aqui também, porque mesmo que eu tivesse um impacto, ele não é grande o suficientemente para compensar todos esses custos que vocês estão tendo. Então perceba que assim, para eles foi super importante também ver essa tabela, entendeu? Apesar de não ter nenhum dado aqui de, olha, a avaliação de impacto, o efeito é exatamente esse.
Mas a simulação ajudou bastante no dia que a gente foi fazer a apresentação, aí eles entenderam que eles vão ter que mexer em algumas coisas importantes do projeto, né? Outra coisa que eles mexeram muito, né, desde todo o processo, foi no próprio processo de organização das fichas de inscrição, sistematização, armazenamento. Então hoje já fica tudo armazenado na sede, a ficha de inscrição foi padronizada. Então uma série de aprendizados que eles foram tendo aqui como resultado da avaliação. Lições e aprendizados, né? A gente já viu um pouco essa aqui da ausência de impacto consistentes, né? Que levou à reflexão. Isso com certeza levou a eles refletirem sobre outros pontos que não foram mencionados, né? Lá no caso do dia, né? A questão da centralização das informações, né? Da própria visita domiciliar, então deixar de ser uma coisa muito, cada um faz do jeito que quer. Então, que elementos que eu vou avaliar na visita domiciliar, tentar criar um questionário mais objetivo de avaliação da qualidade dessa visita. Tá? Armazenamento centralizado, como eu comentei, o próprio instrumento socioemocional no processo seletivo, que eles já estão também pensando em utilizar, né? Dado que é uma característica importante do projeto, para ele também poder avaliar, olha, ele estava com esse desenvolvimento socioemocional e agora está em um outro determinado patamar. Então são os principais aprendizados aí. E aí aqui um pouco o que ficou de planos para frente, né? Ou seja, tentar fazer uma análise de impacto diferenciada por unidade, na linha do que você colocou. Se a gente tivesse liberdade, mas para isso a gente precisa, precisa ter a qualidade da informação chegando, né? Considerando, por exemplo, o perfil das turmas, há quanto tempo o projeto existe na empresa, né? Será que só começa a dar impacto já de cara ou você tem uma curva de aprendizado da própria empresa e do educador social na formação desse aluno, né? O tempo de experiência ou a formação do professor, enfim. Elementos que a gente acha que seriam interessantes se você tivesse uma possibilidade de fazer uma avaliação mais aprofundada e mais detalhada do projeto dentro de cada unidade, que é o que a gente não conseguiu fazer aqui. A gente controlou por uma dummy de unidade, pegamos um grande efeito médio do pescar dessas unidades onde a gente tinha informação, né? Isso que a gente conseguiu fornecer para eles, né? A gente não conseguiu muito além disso, ok? Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma questão? Uhum. Porque tem alguns projetos que acabam sendo, assim, que atendem um público bem menor. Atende 50 jovens e tal. Uhum. Tem como fazer, de fato, uma avaliação de impacto quando é tão pequeno assim? Porque a gente falou aqui de turmas um pouco maiores, né? Não são tão maiores assim. Isso. Mas tem como, assim? Tem, assim, não sei se vocês já tiveram essa aula que tem uma relação entre o efeito mínimo que você consegue detectar e os tamanhos de turma. Então, quanto menor for os tamanhos que você tem, o efeito mínimo que você consegue detectar é maior. Então, a chance de você encontrar resultados não significativos aumenta bastante, mesmo que na verdade exista um impacto que acontece, né? Então, por isso que existe essa relação aí entre o tamanho da tua amostra e a necessidade, a viabilidade de você estar fazendo essa avaliação. E aí, nesses casos, assim, a gente acaba trabalhando um pouco com aquela regra de bolso mesmo, entendeu? A gente nem calculou os efeitos mínimos detectáveis em cada caso aqui. Então, mas para amostras muito pequenas, abaixo de 70 observações, a gente viu nas estratégias de aglomerar, né, juntar, por exemplo, lá no Liga, juntamos gastronomia com cabeleireiro, por exemplo, né? O suporte técnico e informática juntamos com assistente administrativo, né? Então a gente acaba fazendo essas estratégias. Mas você tem vários casos em que você consegue saber, para determinado tamanho de amostra, qual que é o efeito mínimo que eu consigo detectar. Se é uma coisa razoável, se eu quero detectar um efeito de R$1 no salário, eu vou precisar de uma amostra muito grande, mas você tem uma amostra muito pequenininha, você pode ter uma diferença de, sei lá, R$30, R$40, você não consegue detectar uma diferença ali, né? Então, fazer a avaliação de impacto ali também não vai te dar muita informação, percebe? Então, é um pouco a ideia que a gente trabalha de tamanho de amostra, né? Eu queria aproveitar esse finalzinho para mostrar para vocês os questionários, se não tiver mais nenhuma dúvida daqui, só para ilustrar um pouco o que é na prática o questionário que vai para campo, e eu selecionei 2 exemplos. Um
que é um exemplo do próprio projeto Pescar, e o outro que é o da Liga. A diferença é que um deles foi feita a entrevista pela empresa, então o entrevistador foi fazendo a entrevista, e o outro é aquele que o próprio aluno preencheu, tá? Então, deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada. Não. Vou só mostrar. Aqui, ó. Então, esse questionário aqui é o questionário do projeto Pescar, que foi feito pela empresa, né? Em junho de 2015, foi a campo, tanto para o tratamento e controle domiciliar, tá? Então, aqui, inicialmente, são variáveis de controle que a própria empresa de pesquisa de campo faz, tá? Quem é a pessoa que fez a digitação, quem é a pessoa que é o entrevistador, qual o número desse questionário, data, hora de início e de término da entrevista, né? E aí vem aqui algumas informações aqui que a gente tem, né? Já tinha um identificador, que a gente tinha passado para eles um identificador de quem era o entrevistado. E aí vem, aqui, tá vendo? Vem uma apresentação que eles fazem, né? Aí tinha uma apresentação para ser feita para quem era tratamento, outra para quem era controle, apresentando a pesquisa, né? Aí pergunta se você quer colaborar com o estudo, senão você pergunta por que ele não quer colaborar e encerra. Aí precisava fazer um termo de consentimento livre esclarecido para preenchimento do SENA, que a gente passou, então também tinha que topar. E aí a gente começava nas perguntas, tá vendo? Se já participou do Pescar ou se não. No fundo eram perguntas aqui mais de confirmação. A gente tinha informação das pessoas se tinha feito ou não, mas a gente perguntava novamente para elas, né? E tem coisas que a gente tinha o cara que estava lá cadastrado como grupo de controle, o cara, não, eu participei. Aparece o cara respondendo isso. São poucos casos de inconsistência, mas aparece. Então a gente faz alguns exercícios, tira esse cara da amostra, roda sem eles, vê se muda alguma coisa, tá? Sempre nesse sentido, de tentar dar robustez ao resultado, né? Tá vendo a 14? Explique que você tem informação de que ele já participou, argumente que talvez ele tenha se enganado ou não se lembre. Então, são estratégias de a gente tentar cercar esse tipo de coisa, né? Ano que ele participou do projeto. Aí vem informações de nome, né? Nome, endereço, ponto de referência, etc. Eu vou passar porque, tá vendo? Facebook, e-mail. Aqui, ó, uma questão interessante é essa aqui de serviço militar, tá? Porque é uma dificuldade que apareceu, por exemplo, no pré-teste. Uma coisa é você perguntar para a pessoa se ela está prestando serviço militar ou se ela se alistou, né? Porque todos os homens são obrigados a se alistar, mas é uma pequena parte que presta. Então a gente tinha essa preocupação de não confundir, das pessoas não confundirem as duas coisas, né? Então, por isso que a gente colocou aqui, tá vendo? Ó, um esclarecimento para o entrevistador que não é simplesmente o alistamento, né? E aí a gente perguntava em que ano que ele tinha, justamente para entrar como controle depois ali naquele nosso modelinho. Da maneira como você coloca isso, né? Olha lá, agora escolaridade. Está frequentando escola e faculdade hoje? Tá. Se não está, aí qual é o nível? Tá vendo? Aí você tem todas essas opções aqui, né? Média integrada, subtração, tá? Aí qual é a série que você está frequentando nesse nível de ensino? Tá? E aí vem. Nota que tá vendo o fluxo do questionário, está tudo aqui, ó, salte para Q44, porque foi feito no tablet. Então no tablet o cara já preenchia isso aí, já pulava automaticamente para a questão. Então facilitou bastante, né? Aí vai ter todas essas aqui de nível de ensino, eu vou passar. Aqui é para quem já não estava mais estudando, as mesmas questões. Aqui a questão do Enem, se você já prestou Enem alguma vez, a gente perguntava em que ano que ele prestou o Enem, qual foi a sua nota. Essa questão a gente queria usar, mas teve muito missing, né? As pessoas não lembravam a nota do Enem, não deu para usar. Essa da questão do curso de qualificação profissional, nota que tem um preâmbulo gigante aqui, né? Porque eu queria saber de curso de qualificação profissional da mesma natureza do Pescar, e não um curso profissionalizante que dá o diploma de ensino médio, né? O ensino médio integrado. Então, bolar esse texto aqui de uma maneira que fique inteligível para as pessoas não é muito trivial, entendeu? Então tem que fazer uma coisa que seja explicativa, mas não seja muito extensa, né? Aqui ficou meio extenso ainda, né? Mas enfim, foi o jeito que a gente conseguiu dar aí no caso. Deixa eu só diminuir um pouquinho que acho que está cortando, né? Aqui, ó.
ano que fez o curso, tá? A instituição, lembra que eu mostrei o nome da instituição, duração do curso, período, quantas vezes por semana, uma série de características do curso, né? Se ele concluiu o curso ou não. Aí vem seção do mercado de trabalho, né? Trabalho, aí vem carteira, remuneração, quantas horas. Aqui eu vou passar meio rápido, que não tem grandes emoções aqui. Perspectiva profissional, a gente tinha essas questões aqui, um pouco de perspectiva profissional também. Informações sobre a família, né? Escolaridade também confirmava algumas coisas, renda familiar, itens que tem no domicílio, você possui internet. E aí no final vinha o SENA, tá vendo? Aí no final vem o SENA todo para ele responder. Então você vê que é um questionário longo, né? Bastante longo pro cara, ó. Desce aqui, tá? Mas do ponto de vista da aplicação é mais fácil porque vai no tablet, o fluxo facilita. Tudo bem? Vou mostrar para vocês o outro questionário, que é o da Liga. Esse que a gente aplicou agora no final do ano, no grupo de tratamento. Então foram os próprios alunos que preencheram. A gente distribuiu na sala e eles preencheram, tá? O que a gente fez foi, a pessoa que fez a aplicação, ela fez uma checagem. A hora que ela recebeu o questionário, ela dava uma olhada assim para ver se não tinha nada muito aberrante aparecendo, se tinha, né? Então, assim, ó, você esqueceu de preencher uma página, não olhou o verso, sabe? Coisas assim. Preenchi só a frente, não olhou o verso, coisas assim. Ele fez. Então, tem um pouco de informações de referência. Curso que está fazendo. Aí aqui é diferente. Veio o SENA primeiro. Eu vou passar aqui porque também é o SENA, não tem grandes emoções. Aí vem o serviço militar, tá vendo? E aqui já muda um pouco a questão do fluxo, né? Nota que lá eram duas perguntas diferentes, a gente fez uma pergunta só. Não, nunca prestei. Sim, estou prestando. Não estou prestando, mas já prestei. Já botei uma seta para o cara subentender que... Então isso aqui é o tipo de coisa que a gente testa no pré-teste. Se está claro para o cara que está preenchendo que ele só tem que responder essa se ele respondeu essa. Se não tem problema. Aí vocês vão ver de escolaridade, ó. Aí tem um saltinho aqui, tá vendo? Não tem muito jeito. Olha lá. Vocês lembram como que era no outro? Olha agora. Qual dessas séries o nível de ensino você está frequentando ou qual foi o nível de ensino mais alto que você já frequentou? Lembra que no outro veio um blocão para quem frequenta e o mesmo blocão para quem não frequenta. Aqui a gente falou, não vai dar para fazer isso, vai ter que fazer tudo de um jeito só. Então vem, ó, ensino fundamental, ensino médio integrado, profissional, jovens e adultos. Aí, é uma página só de possibilidade de preenchimento aí, né? Escolaridade da mãe. Posição na família. Não tem... Aqui, ó. Essa aqui é que eu queria chamar a atenção de vocês. Que é do trabalho. Que é um problema que a gente tinha também. Porque o que acontecia? Eu estava pegando alunos que estavam durante 2015 fazendo o curso da Liga. Esse é o questionário do socioemocional. Aí eu queria saber, bom, a respeito de trabalho, não estou trabalhando e não tive nenhum trabalho em 2015. Se o cara respondeu isso, eu queria que ele encerrasse o questionário, né? Então eu marquei assim, caso marque a caixa acima, o questionário está encerrado. Caso contrário, prossiga abaixo, escolhendo apenas um dos lados até o final. Então para fazer as pessoas entenderem isso, vocês vão ver onde que deu o enrosco. Ou o cara fala, sim, estou trabalhando atualmente, não estou trabalhando atualmente, mas tive pelo menos um trabalho em 2015. Aí beleza, eles vão seguir na coluna. Aí, ele vem aqui, estou trabalhando, qual que é a área de atuação? É tudo igual, tá? De um lado e do outro. O que muda aqui, ó? Aqui você trabalhava quantas horas por semana nesse trabalho, né? Você trabalha, aqui é do passado e aqui é do presente. Só que aí no pré-teste, o que a gente fez? Tá vendo que acaba a página 13? Não tinha essa seta aqui, nem essa, tá? E vinha para a página 14. Também não tinha nem essa seta, nem essa. Continuava, não tinha essas 4 setas. Sem essas 4 setas, os caras começaram a se perder. Porque ele vinha nas colunas, quando mudava a página, ele já não sabia o que ele tinha que fazer. Então, que era uma coisa que pra gente estava meio óbvio, estava seguindo de um lado, você continua de um lado, mas mudou a página e ele falou assim, agora não sei se você tem que continuar do mesmo lado. Aí a gente pré-testou de novo com as 2 setas, uma de cada lado, e aí funcionou. Então você vê que é coisa besta, né? Assim, você fala, mas assim, são coisas que a gente... Por isso que é importante você fazer o pré-teste.
Aí eles continuaram cada um pelo seu lado aqui, ó. E aí acabou dando tudo certo no preenchimento, tá? Então só para falar que assim, a parte de elaboração do questionário, das palavras que você utiliza, né, de termos que você está utilizando, às vezes a gente usa uma palavra que é muito rebuscada, as pessoas não entendem direito, então você tem que trocar por termos mais simples, tá? Principalmente nesse caso que vai ser o auto-preenchimento, que não vai ser um entrevistador que vai trabalhar com aquela pessoa. Ok? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Tá? Eu vou deixar meu contato aí, meu e-mail. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa, vocês podem mandar. O pessoal que também está aí assistindo, que assistiu online aí também, pode ficar à vontade de me mandar e-mail, qualquer dúvida, qualquer questão. Tá? Espero ter assim, dado um panorama. Eu sei que é meio cansativo, mostrei 3 avaliações, mais ou menos do mesmo tema, mas a ideia foi um pouco essa, de tentar mostrar como que na prática a gente acaba tendo que fazer uma série de escolhas, saindo daquele mundo idealizado, de que a gente vê na teoria, que a gente daí tem que cair no mundo real e no final a gente tem que ter uma avaliação de pé, com todos os seus problemas, mas também com uma consistência clara, mostrando os resultados como que eles vão aparecendo. Tá ok? Tá? Então, agradeço vocês, desejo aí boa sorte aí no restante do curso, que vocês aproveitem bastante, que eu acho que é uma oportunidade bastante importante assim, de estar fazendo esse treinamento focado, estudem bastante, que eu acho que vai ser muito bom para vocês, tá bom? Obrigado, gente!